Que o São Paulo consegue sua segunda vitória na Libertadores, e exatamente o oposto do Botafogo, do campeão Botafogo, que teve duas visitas, duas vezes saiu do Rio de Janeiro e nas duas perdeu. Nesta quarta-feira foi contra Estudiantes 1-0. Quem traz as informações para nós é a Roberta Barroso. Fã de esporte, em um jogo que ficou marcado por uma falha do goleiro John, o Botafogo perdeu para os Estudiantes aqui em La Plata e se complicou na tabela de classificação. Está em terceiro lugar com apenas 3 pontos conquistados. A partida começou com o Botafogo tendo a primeira chance aos 3 minutos com o Arthur. Sozinho, ele mandou perto de cabeça. Aos 17, Christian Medina limpou o lance e mandou forte. O Estudiantes foi colocando o Botafogo para trás. Escanteio cobrado, toque de Carilho. Ele subiu e John deu um toque na bola para tirar. Mas aos 37, o lance crucial da partida. Após cruzamento, Carilho arriscou da entrada da área. E aí a bola acabou desviando no jogador do Botafogo, quicou e John acabou falhando no lance. 1-0 Estudiantes. No segundo tempo, o Botafogo voltou levando o perigo com Alex Telles, que cruzou, e Arthur mandou de cabeça. Mancilha ficou com a bola. A melhor chance do Botafogo veio aos 25 minutos, com Savarino. Ele viu o goleiro adiantado e mandou para o gol, mas acertou o travessão. Igor Jesus, de dentro da área, tentou, Mancilhas defendeu. O Estudiantes se fechou. O Botafogo tentava chegar. Matheus Martins fez boa jogada aos 37 minutos. Encheu o pé, mas Mancilha defendeu. Ficou nisso. Estudiantes 1, Botafogo 0. É um momento muito difícil. Um momento que os erros nos estão custando jogos, estão custando partidos. Estou muito chateado, muito triste. É difícil falar agora. É difícil. Ninguém gosta dessa situação. Jogamos para ganhar, trabalhamos para ganhar. Mas isso não está acontecendo e é muito chato, de verdade. Fui infeliz ali no lance, igual eu falei, acontece. Os grandes também erram e hoje eu fui infeliz ali, acabei cometendo um erro que definiu o resultado da partida. É uma noite para esquecer, é uma noite que vai ficar marcada na história. E acontece, como eu falei, os grandes também erram. Hoje foi minha vez, fui infeliz ali no lance por causa do gramado, fiz o movimento certo, mas agora levantar a cabeça, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar aí. O John, não me lembro de ter feito uma grande defesa na primeira parte. Alguns escanteios, mas nada de perigoso. E depois, num lance infeliz, acabamos por sofrer o golo. Estamos numa fase, quem acompanha os nossos jogos percebe a fase que nós estamos a atravessar. Que quando criamos oportunidades flagrantes não fazemos e depois, em erros básicos, acabamos por perder jogos. Perdemos jogos por 1-0. Este é o terceiro jogo que perdemos por 1-0 com golos que são erros claros e que obviamente têm que se corrigir. Tá aí, o Botafogo então, desde a chegada do técnico Renato Paiva, 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, aproveitamento fraco, 33%, 6 gols marcados, 6 sofridos, média igual 0,75. Então, contando aí, claro, este gol do Estudiantes em La Plata, 1-0 para o time argentino. O recorte mais próximo é pior, né? São 4 jogos sem vitória. O Botafogo não vence desde que venceu o Carabobo, o único triunfo do Botafogo nesta Libertadores. É uma falha lamentável do John, que eu acho que ele poderia ter ido para a bola, né? Ele falou que fez o movimento certo, eu acho que não fez. A gente pode até ver o lance daqui a pouco de novo, Elton. Mas o fato é que o Botafogo está devendo futebol. Isso é claro, né? Sim, está devendo futebol. Acho que tem várias questões que entram nessa conta. Definir um técnico muito tarde, já para começar a Libertadores, começar o Campeonato Brasileiro, é um risco grande, né?
E ele já entra pressionado por conta desse pouco tempo de trabalho. Renato Paiva, claro, precisa dar resposta, aceitou esse desafio, sabe do calendário, conhece o calendário do futebol brasileiro, mas isso pesa bastante, né? Para achar uma identidade, para o time jogar bem. Ele até replica muita coisa do que o Botafogo fazia no ano passado, né? O Alex Telles pelo lado esquerdo construindo um pouco mais, com o Savarino saindo do meio para a ponta, o Arthur, que é um jogador para abrir mais o campo, faz a função que fazia ano passado o Luiz Henrique, tendo o Gregory e o Marlon Freitas, né? A dupla de volantes que o torcedor do Botafogo conhece muito bem, o Igor Jesus lá na frente. Novidade é o Patrick de Paula, né? Tendo oportunidades aí para ser esse titular, jogar um pouco à frente, mas o Patrick de Paula não é o Almada, né? Então não vai fazer o que fazia um dos grandes nomes do Botafogo na temporada passada. Então a gente percebe, além obviamente, do John, né? Que acabou sendo destaque no ano passado, foi importantíssimo, acho que tem muito crédito, mas acabou falhando, Edu. Ele justificou a questão do gramado, mas acabou sendo uma falha primária de um goleiro experiente, né? Apesar de jovem, já com experiência no futebol, campeão da Libertadores. O Botafogo não fez um jogo de imposição, o Estudiantes foi um time melhor durante boa parte do jogo. No segundo tempo, principalmente quando o Botafogo tentou jogar nos contra-ataques, tentou ser um time um pouco mais vertical, não conseguiu fazer isso muito bem. Tem esse lance do Savarino, né, que acabou sendo aí o grande lance do Botafogo no segundo tempo, perdão. E foi um Botafogo com pouca criatividade. Eu esperava um pouco mais, mesmo com essa instabilidade, a gente esperava um pouco mais dessa equipe jogando fora de casa. Olhando para a tabela, de novo, né, o Botafogo repete o que aconteceu na temporada passada, está nesse momento a 4 pontos do líder, Universidade de Chile, e está a 3 pontos do Estudiantes. Ok, enfrenta o próprio Estudiantes jogando em casa, mas é um Estudiantes que agora pode fazer o jogo que lhe cabe, né? Tentar defensivamente segurar um empate para manter essa distância para o Botafogo e tentar fazer do cara bobo, né, o fiel da balança, vencer o jogo contra a pior equipe do grupo. Realmente o Botafogo ainda tem chances de classificação, Edu, mas precisa melhorar muito o seu desempenho para isso. Assim como foi nesse trecho do ano passado, né? Precisou melhorar para se classificar, conseguiu e chegou ao título. Vamos ver se a história se repete, mas de qualquer forma é o Botafogo que ainda está devendo muito, sim, apesar, logicamente, desse tempo que é muito curto de trabalho. Por mais que o próprio Renato Paiva tenha tido quase um mês, né, de preparação para começar os jogos oficiais, mas a gente sabe que o time é provado jogando. Já foi provado em várias oportunidades, Campeonato Brasileiro e Libertadores. E realmente está devendo bastante. É difícil depender do cara bobo roubar pontos no grupo. Até aqui tem um empate só, o cara bobo em 3 jogos, né? Então, Universidade de Chile 7, Estudiantes 6, Botafogo 3. Como você lembrou, né? A mesma situação, em termos de Botafogo, do ano passado. Uma vitória nos 3 primeiros jogos. É difícil, mas dá para buscar. Quer dizer, tem 2 jogos no Rio de Janeiro e o cara bobo fora. Então, 9 pontos aí, põe o Botafogo na próxima fase. Agora, vamos dar uma olhada no lance do gol, do único gol da partida aí em La Plata, para a gente olhar com uma lupa aí, Elton. Tem o desvio, a bola pega um efeito que realmente atrapalha, mas o goleiro não pode esperar a bola vir no peito dele, né? Primeiro o gol parte de uma bola longa que o Botafogo rebate para o meio da área. O time acabou ali, olha aí, essa rebatida para o meio da área, não ganha a segunda bola, oferece muito espaço para finalização, apesar do desvio. E aí conta com desvio, mas eu acho que não é um desvio suficiente para o John sofrer esse gol, né? Ela toca na grama e passa ali pelo braço direito dele. Ele ainda aponta para a grama, né, Edu? Ele dá aquela pontada assim, como se o gramado realmente tenha sido culpado. Olha lá, ó. Ele sofre o gol e acaba apontando ali para a grama. Ali, como a gente está vendo agora. Mas acaba sendo uma falha, né? E ele, inclusive, confessou que acabou falhando, apesar de ter ponderado essa questão do gramado. Pois é, e ele ri e tudo, né? E acho que é saudável que ele entenda que todo grande goleiro falha, e é verdade, e faz umas defesas importantes também na partida, o ótimo goleiro John. Então, essa é até uma forma dele superar essa falha de uma forma
natural, né? Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Aqui em cima tem o LivePix, mande mensagens de texto e de áudio pra gente, né? Nas lives a gente bota pra tocar aqui e ouvir essas mensagens. Aqui embaixo o link do Instagram e do nosso canal Reserva, o 2.0 com vídeos mais curtos e shorts, para quem curte vídeos mais diretos ao ponto. E lógico, por lá vocês vão saber se esse canal por um acaso for derrubado, porque tomamos um strike com mais 2, fazendo 3 strikes em 3 meses, a gente perde o canal de vez, ele some. Então se inscreve lá e segue lá no Instagram, tá? Temos 4 planos de membros, quiser ajudar o canal com R$3, R$5, vários valores diferentes, você ajuda e faz parte dessa família aí que ajuda o canal a ter o maior número de horas somadas de conteúdo sobre Botafogo na internet mundial, tá? Ali em cima é o Pix do canal rafoguense10@gmail.com, também é o nosso e-mail para contato. Quiser divulgar a sua marca aqui, manda uma proposta pelo e-mail de parceria, um jabá, um merchan, que a gente troca uma ideia e faz a parceria aqui, assim como é a Fresa Corretora de Seguros. Você quer um seguro automotivo, seguro residencial, um seguro celular ou um seguro viagem, né? Acabou o feriadão, mas nós temos aí chegando férias escolares. Quiser fazer uma viagem internacional, a Fresa tem um seguro viagem internacional com cobertura global, 24 horas por dia, 100% em português. Você teve um problema aí com sua viagem, com bagagem extraviada ou algum imprevisto hospitalar, médico, você liga, um atendente de primeira qualidade do mercado, né, vai te atender e vai resolver o pepino para você, e você vai ficar relaxando a sua viagem, tranquilão, e curtindo a paz da sua viagem, sem nenhum tipo de aborrecimento, como deve ser. Então, aqui embaixo tem um link para você fazer a cotação, e nesse link você ajuda muito o canal. Vai lá, roda o VT aí do Botafogo, na volta a gente comenta. O Botafogo começou a partida assustando em cabeçada de Arthur por cima do gol. A resposta do Estudiantes foi após cobrança de escanteio, com uma bela defesa de John. Após mais um escanteio, a bola sobrou para Carrillo, que chutou com perigo, e saiu dos pés do camisa 9 o lance que definiu a partida. Ele chutou de fora da área, a bola bateu na defesa e sobrou fraquinha para John, que não conseguiu chegar na bola. 1-0 em uma falha do goleiro botafoguense. O alvinegro tentou reagir já no início do segundo tempo. Alex Telles cruzou e Arthur cabeceou nas mãos do goleiro Mancilla, para a lamentação do técnico Renato Paiva. O time da casa seguia assustando. Palácio chutou com perigo e John impediu o segundo. Os argentinos passaram a apostar no contra-ataque e por pouco não fizeram mais um em chute de Neves. E aí o Botafogo teve sua principal chance no jogo. Savarino foi para cima da defesa e mandou a bola no travessão. Igor Jesus também teve a chance, mas chutou fraco. Já no fim, Matheus Martins acertou o chute forte no canto e Mancilla defendeu, para garantir a vitória dos Estudiantes por 1-0 na Argentina. Olha, Lucas Pedrosa, quando aquela bola explode no travessão e quica ao lado da linha, eu pensei, pode ter mais 1 hora de jogo hoje, mais 10 horas de jogo, que essa bola não vai entrar. Como é que você fala, Vene Casagrande? Tem dia que é noite. Olha só, mas tá noite há um tempão, Vene. Pois é. Tá noite há um tempão, Vene. Calma, que uma hora o sol vai brilhar no Botafogo, assim eu espero. Ou não também, né? Tá difícil, tá complicado. Tá muito complicado, mas eu quero saber de você, Pedrosa, por que você acha que tá complicado? Que tudo na vida tem uma resposta e eu quero a opinião de vocês dois. Por que você acha que tá complicado pro Fogão, ô Pedrosa? São muitos fatores. O principal deles, já falei aqui diversas vezes, é a falta de tempo que o Botafogo teve para trabalhar. Tudo bem, o Renato Paiva ficou um mês lá fazendo a intertemporada e tudo mais, mas o dono do Botafogo jogou 3 meses de temporada no lixo e essa questão tá refletindo aí nos resultados do Botafogo. As pessoas acharam mesmo, inclusive o próprio presidente, o dono do Botafogo, que é presidente, que é tudo, ele realmente achou
que ele de novo ia achar um Arthur Jorge, que ele ia achar de novo um Luiz Henrique, que ele ia achar de novo um Thiago Almada, que num passe de mágica ia fazer o Botafogo se tornar o melhor time da América. Mas a verdade é que o Renato Paiva nem dá mostra de que é um treinador do nível do Arthur Jorge e os jogadores que foram contratados não chegam perto dos atletas que saíram, que no caso Thiago Almada e o Luiz Henrique. E eu repito aqui, é até injusto cobrar os atletas dessa maneira, mas eles também não estão entregando. O Arthur perdeu um gol ontem de cabeça, que o atleta que está ganhando o que ele ganha, o jogador decisivo que foi contratado para ser isso, não pode perder. O Savarino é um jogador que está sendo prejudicado pelo posicionamento do Renato Paiva. Quando o Patrick de Paula está em campo, como foi ontem, ele joga de ponta. E o Savarino não é um jogador que melhora o seu jogo pelas pontas. Ele sabe jogar de ponta, mas o melhor posicionamento do Savarino é quando ele flutua da ponta para o meio. Quando ele faz isso muito bem, como foi no segundo tempo com a entrada do Matheus Martins. Então ontem o Botafogo não mostrou praticamente nada. O Estudiantes não é nem uma grande equipe, mas estava com a força de sua torcida, compete por cada bola, o time argentino é chato por conta disso, tem uma disciplina tática muito interessante e conseguiu fazer um gol, infelizmente, numa falha do John. Para piorar tudo que eu falei da desorganização, o principal goleiro, assim, que a gente pode dizer do ano de 2024, que foi o John, acabou falhando bizonhamente, e aí não tem como, de alguma forma, tentar defender o John no lance exclusivamente, mas assim, o frango do John é só um detalhe da bagunça que foi o Botafogo ontem na partida contra o Estudiantes de La Plata. Poderia ter empatado o jogo no segundo tempo com o Savarino, como poderia também ter tomado o segundo, ter tomado o terceiro. Então, assim, eu acho que a entrada do Matheus Martins, que a gente até comentou aqui, ensaiou uma melhora do Botafogo. O Matheus entrou bem. Entrando no segundo tempo, ensaiou uma melhora, mas não foi suficiente. Depois de 1-0 feito, o Estudiantes conseguiu se defender e o Botafogo novamente mostra que é uma equipe que ainda está desorganizada, que os jogadores não entenderam suas funções ainda dentro de campo. Não sei se eles compraram ou não a ideia do próprio Renato Paiva, e é uma equipe que ainda está em formação. Alimenta muito pouco o Igor Jesus. O Igor Jesus ontem praticamente não apareceu na partida. Repito, o posicionamento do Savarino me incomoda, o inicial, porque ele perde o brilhantismo dele pelo meio para conseguir achar um passe ou até mesmo achar uma finalização como ele conseguiu no segundo tempo quando ele jogou pelo meio. E o Botafogo ontem também no sistema defensivo, obviamente com as perdas, como o Danilo foi o titular ontem, mas perdeu o Bastos, perdeu o Jair, que era um jogador que também vinha jogando. Isso tudo afeta, mas a verdade é a seguinte: no Campeonato Brasileiro eu acho que oscila. Na Libertadores o Botafogo tem jogado mal, essa que é a verdade. Até mesmo no jogo que ganhou em casa, jogou mal e conseguiu ser salvo nos últimos minutos ali por um chute do Patrick de Paula na falta que desviou e depois o Matheus Martins fez os 2-0. Mas o jogo em si o Botafogo jogou mal e na Libertadores tem sido assim, tem sido a sina do Botafogo. O Botafogo tem jogado mal. E o técnico Renato Paiva lamentou a derrota do time após a partida e afirmou que o time de 2024 não existe mais. O time já não existe, já é outro. Tivemos aos 2 minutos uma oportunidade flagrante. O Arthur cabeceia sozinho na área, a bola vai por cima. Na segunda parte o Arthur tem uma segunda bola no segundo poste para fazer gol, não faz. A terceira bola bate na barra do Savarino, bate na trave, no chão e sai. E de facto a questão passa um bocadinho por aqui. Bom, essa foi... Vamos ver os números dele? Tem aqui na tela? A gente fez hoje? Não, não tem. Mas eu vou ler para você de casa. Vene, olha só, o Botafogo chegou ao mesmo número de derrotas agora, em 2025, do que teve no ano passado inteiro. Com esse resultado de ontem, foi a 13ª vez que o time perdeu em 22 jogos disputados. Lembrando que dentro desse número, a gente não pode ser covarde, né? Dentro desse número tem números do Carlos Leiria também. Não são só números do Renato Paiva, né? Porque o Botafogo tá com o Renato há quanto tempo? Quantos jogos? Sei lá, 10, 12? Não tem nem 9, não tem nem 10 jogos. 9 jogos ou 8, talvez. 8 jogos. Então, a gente tá falando de um recorte do ano inteiro. Lembrando que o Botafogo fez o seu pior início de ano. Nem pra Taça Rio foi. Então, a gente tá trabalhando com um recorte de um Botafogo que tava à deriva, sem treinador. Fala. 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Dito isso, os números dele também não são positivos. São poucos, Venê, mas também não são positivos. A gente tá falando de 8 jogos, não são muitos, mas já o suficiente pra gente começar a enxergar alguma coisa, alguma melhora. Realmente, eu acho que o Flamengo paga um preço muito grande depois que a torcida sempre passa durante anos comparando o Flamengo sempre com 19 e comparando tudo ao Jorge Jesus. Você lembra dessa fase, né? Acaba que o time acaba perdendo. Quem tá ali, o treinador que tá lá, o elenco que tá lá. Só que eu também acho, dito isso, e eu acho isso mesmo,
Eu também acho que o time não existe mais, mas boa parte dele ainda está ali. A espinha dorsal existe. 2 grandes jogadores saíram? Com certeza. Você muda o treinador, você muda o tipo e até você acostumar precisa de tempo? Com certeza. Mas será que já não dava para ver já algum resultado do Renato Paiva ou Vene Casagrande? Fernandinha, eu vou ser bem sincero. Eu acho que o Renato Paiva é o pior dos culpados nessa história toda. O principal culpado, na minha opinião... É o menor, né? É o menor. Por quê? Você acabou de mencionar. Ele tem apenas 8 jogos no comando Botafogo. Ele, de fato, está numa pré-temporada à frente dessa equipe. Para mim, o maior dos culpados é quem adotou esse planejamento de fato começar de maneira literal a temporada em abril. Porque não tem problema você começar a sua temporada focando nas competições principais, Brasileiro e Libertadores, como o Botafogo pensou. A questão é você literalmente pegar os 3 meses anteriores e jogar no lixo, porque foi isso que o Botafogo fez. Então é extremamente covarde você fazer uma análise e cobrar apenas do treinador. O treinador, ele ainda está colocando as ideias dele na equipe dele, numa equipe que está em processo de formação. Teve uma reformulação muito grande no elenco do Botafogo. Não foram só os 2 principais jogadores que saíram, muita gente saiu. E aí você fazer uma comparação com 2024, 2024 deu certo. Na ocasião, quando o Arthur Jorge chegou, o elenco já estava basicamente pronto. Era um elenco muito mais pronto do que esse atualmente. Então, assim, eu acho extremamente injusto culpar o Renato Paiva ou apenas ele. Eu acho, claro, a gente pode questionar algumas decisões dele durante o jogo. A gente vê ainda um time extremamente bagunçado, a gente vê ainda muito cruzamento, muito lançamento lá pra frente. Ontem o Barbosa exagerou nos lançamentos. Por quê? Porque ainda não tem algo trabalhado pelo Renato Paiva. A gente pode fazer esses questionamentos. Algo que eu não gosto nele também, a todo momento ele muda peças. Ele muda o Alex Telles, bota o Cuiabano. Aí no outro jogo ele bota o Cuiabano, Alex Telles. Aí ontem na lateral direita ele tirou o Vitinho, botou o Matheus Ponte. O Matheus Ponte não foi bem. Aí no próximo jogo ele coloca o Vitinho. Então ele fica mudando a todo momento. Isso eu não concordo com ele. Só que eu acho extremamente injusto culpar apenas o treinador. E outra, ontem o Botafogo perdeu por falha de um jogador, que foi o goleiro John, que dificilmente falha. E o Botafogo não fez gol porque lá na frente os jogadores também falharam. O Savarino acabou acertando aquela bola na trave, o Arthur perdeu uma grande chance de cabeça, que a história poderia ser totalmente diferente. Então a culpa não é só do treinador, acho que os jogadores eles precisam ser cobrados. O próprio Gregory, o próprio Marlon Freitas, 2 grandes jogadores. O Gregory até fez um bom começo de temporada, para ser justo, mas esses 2 não estão rendendo tal como renderam na temporada passada também. Então acho que o questionamento também tem que ser em cima dos jogadores, na postura dos jogadores. Não é apenas o treinador que é o culpado nessa história toda. E tem que ter paciência. Pedir a saída do Renato Paiva agora, depois de 8 jogos, eu acho extremamente injusto. Pelo contrário, você tem que ter convicção no seu trabalho. Mas o Botafogo está pagando com juros, e juros extremamente altos, parece aquele juro de cartão de crédito, sabe? Sim. O juro extremamente alto por ter pego 3 meses da temporada e ter jogado no lixo. E outra, isso precisa ser dito, o Renato Paiva não era a primeira opção no Botafogo. Ele foi escolhido depois de várias tentativas no mercado e aí sim o Renato Paiva veio para o Botafogo. Então o torcedor alvinegro tem que ter paciência, tem que ter convicção no trabalho. Se acha de fato que não é um bom treinador, então muda logo, para não chegar lá na frente e precisar mudar novamente. Mas eu acho que o John Textor não vai fazer isso agora. Né? A gente sempre defende nesse programa, né, o Pedrosa? A gente sempre é contra essa coisa de ficar mandando o treinador embora. Mas a gente também é pago para comentar o momento, né? Claro. O Vene traz sempre esse recorte aqui. Gente, o Renato chegou agora, precisa dar tempo para ele. Mas vale lembrar também, e aí a questão de um ponto de informação. Quando o Arthur chega no ano passado, o Botafogo não tinha tantas peças. O Igor ainda chegou depois, o Almada chegou depois, o Telles chegou depois. O Bastos começou a se ajustar com a chegada dele. Mas, então tinham pontos, tinham alguns personagens. De contratação, por exemplo, na temporada passada, o Botafogo fez contratações de nomes para chegar e resolver. Nessa temporada, não, mas ainda não resolveu, né? Eu vejo jogadores chegando pensando a longo prazo. Por exemplo, o Jair foi contratado para ser trabalhado no Botafogo. Mas acabou que foi o que chegou acontecendo, né? Ricardo, só que o Botafogo, isso até conversando com uma pessoa ontem do Botafogo, o Botafogo não esperava que os jogadores do setor defensivo fossem se machucar. Sim. Porque a ideia deles não era utilizar o Jair dessa forma que eles estão utilizando, muito menos o David Ricardo e muito menos de improvisar. Queria ter tempo para trabalhar. Pois é um perfil de contratação, e até para ser justo, porque ontem eu falei isso aqui, quase $500 milhão investido, só que são jogadores que não foram contratados para resolver, sabe? Tal como o Thiago Almada e Luiz Henrique ano passado.
São jogadores que foram contratados para serem trabalhados e darem dinheiro também futuramente. Só para ser justo. Claro. Aqui. Mas então tem que mudar a perspectiva do torcedor. Porque se o planejamento do John Textor e do Botafogo é contratar jogadores para eles darem respostas futuras, não vai ser nessa temporada novamente. E o discurso do John Textor é outro. O discurso dele é: nós queremos brigar novamente pelo Campeonato Brasileiro, brigar pela Libertadores e brigar pela Copa do Brasil. E ele diz naquele comentário que eu até ouvi vocês falando no outro dia, que ele respondeu a um jornalista, ele falou assim: e vamos fazer os ajustes em junho. Ou seja, ele vai novamente investir na janela de transferências. Sim. Então assim, cara, a verdade é a seguinte: eu acho que o Renato Paiva já era para ter apresentado o melhor futebol. Vocês falaram sobre o Marlon e o Gregory. Isso tem a ver com o fato dele ter mudado o posicionamento dos dois. Ele coloca o Gregory como um volante sozinho, porque ele joga no 4-1-4-1 e deixa o Marlon na linha de meia junto com o Patrick de Paula. E eles estavam acostumados a jogar lado a lado. Então o Gregory muitas vezes conseguia fornecer essa bola para o Marlon para ele buscar os pontos. O Botafogo não faz mais isso. E o outro ponto é, se vai reforçar em junho, como o John Textor falou, não adianta demitir o treinador. Não adianta demitir o treinador, porque vai demitir o treinador e vai vir outro que ele vai ter que novamente implantar uma nova metodologia, conhecer esses jogadores de novo, saber como o Botafogo joga ou deixa de jogar. E assim, o Botafogo tem grana suficiente para contratar qualquer treinador e não conseguiu contratar o Renato Paiva depois de tantas tentativas. O mercado está cada vez mais escasso. Vai trazer um treinador, o quê? De outro clube? Vai conseguir tirar um treinador, ele vai ter tempo para treinar, porque o calendário do futebol brasileiro não permite isso. E o Botafogo ainda está prejudicado pelo Mundial. Prejudicado, entre aspas. Sim, claro. Eu tô falando aí porque não vai ter tempo para treinar. Assim como, por exemplo, o Vasco, se pensar numa troca de treinador, vai ter um mês para trabalhar esse novo treinador. O Botafogo não vai ter isso. O Botafogo vai viajar para os Estados Unidos. Então, assim, cara, a situação é muito complicada e, mais uma vez, que sirva de aprendizado para o senhor John Textor botar na cabeça dele que aqui no futebol brasileiro não é da forma como ele acha que funciona. Ele tem que trabalhar de acordo com o que é o calendário do futebol brasileiro. E jogar 3 meses no lixo é o reflexo disso aí. E qual é o cenário que tem hoje no Botafogo? E aí eu não tô dando uma opinião, eu tô mostrando o que está acontecendo. O cenário é, o John, eu acho que ele tirou uma experiência muito viva do futebol brasileiro nesse tempo que ele está aqui. Eu brinco, ele não é milionário à toa, ele é um cara muito inteligente. E ele já tirou uma conclusão ali naquela questão com o Bruno Lage. Não que eu ache, e essa é uma opinião minha, que o Bruno Lage ia resolver se ele ficasse. Eu acho que não, mas aí é uma opinião da Fernanda. Mas o John já percebeu o quanto é nocivo no futebol você ter a troca desenfreada de treinadores. Ele entende. E ele que chegou a fazer isso com o Luiz Castro, porque o Luiz Castro teve um período péssimo, em que a torcida pedia a cabeça do Luiz Castro e ele bancou e depois deu certo. Ele entende que esse tempo, o treinador precisa desse tempo. Esse é um cenário. Essa é a cabeça do John. Inclusive, ele já veio nessa mensagem defendendo o treinador. Eu não penso em tirá-lo. Do outro lado, tem um torcedor que, obviamente, esperava que numa amostra aí de 8 jogos já começasse a perceber a cara do Renato, um jeito. E o que se vê é um Botafogo que era extremamente intenso e passa a estar se reencontrando no futebol e tentando entender o novo jogo do Renato, o que é natural. Trocou o treinador, vai ter que se adaptar ao novo jogo. As peças são quase as mesmas, né, que a gente acaba de falar, mas que jogam em posições diferentes, obviamente, porque o treinador é novo. Tem um outro jeito de jogar. Até eles se adaptarem, vai sofrer coletivamente e acaba respingando no individual. Porque aí você tem o Marlon acostumado a jogar de um jeito, muda um pouco até ele se adaptar, ele vai ter que ter tempo. O Savarino e assim, o Igor, que mudou muito o jeito de jogar, entre outros. Paula, embora ele esteja se destacando, mas ele não está jogando na melhor posição dele. Sim. Ele está jogando mais adiantado. Então a tarefa... Ele era um jogador descartado. Era. O que eu falei aqui outro dia também. O banco do Botafogo piorou muito, gente. Não É. piorou pouco, não piorou muito. Quando eu falo isso, Fernanda, sobre o planejamento e tudo mais, o Botafogo já não briga mais pelo título do Campeonato Brasileiro, tá? Eu posso cravar isso aqui. O Botafogo está a 8 pontos do Palmeiras. 8 pontos do Palmeiras. Eu não acredito de forma alguma que o Botafogo vai conseguir brigar por título de Campeonato Brasileiro já estando a 8 pontos. Lembra daquela nossa conta que as primeiras 10 rodadas vão definir do onde você vai Guardiola, ficar né? no campeonato? Eu discordo, mas eu sei do... Eu só não cravo Eu não isso aí, cravo, sabe eu por quê? eu discordo. O Botafogo não Eu vou disputa mais levar título em do Campeonato consideração, Brasileiro. e assim... Essa eu tô temporada vai levando ser diferente. em consideração na minha análise em relação ao Campeonato Brasileiro... Pode ter certeza. O meio da temporada, porque pra mim o Super Mundial vai fazer muita diferença pra muitos clubes, no caso pro Internacional de uma maneira extremamente Sim. positiva, e tem também a janela de transferência. Sim. Eu acho que o John Textor, ele vai querer investir muito pesado
para poder dar uma resposta ao torcedor. E aí, vai que aconteça o que aconteceu no passado, que vem 2 grandes atletas, no caso, Thiago Almada e Luiz Henrique. Mas hoje, o cenário, eu concordo com você. Eu só não cravo, porque eu acho que o meio da temporada vai ser extremamente importante, tanto para o bem quanto para o mal. E essa janela está sendo crucial nas temporadas. O Botafogo nunca ficou a 8 pontos do líder. Não, sim. Nem, esse que é o nem ponto. no retrasado, nem em 23, quando os 2 anos que ele briga pelo título. E eu também acho, mas a gente sabe que eu acho que essa temporada ela vai ser, no final a gente vai falar, gente, que loucura. Eu acho que muita coisa vai acontecer. E eu falei isso aqui, nessa temporada você vencer um jogo é como vencer um título, porque os adversários estão fortes, porque são várias competições, porque o calendário está cada vez pior, você vai ter que ter o melhor físico, o melhor mental, o melhor elenco, o melhor tudo. Mas no brasileiro, então, Fernandinha, o Botafogo, ele de fato, ele precisa ligar o sinal de alerta. Porque isso assim, eu concordo. As atuações, vamos esquecer aqui os números, tá? Número de vitória. Vamos levar em consideração as atuações do Botafogo. Eu não consigo acreditar no Botafogo melhorando da água para o vinho, do dia para a noite e jogando um futebol extremamente bonito. Não vai acontecer isso. Tem todo um processo. O Botafogo está em pré-temporada. Isso é de maneira literal, gente. O Renato Paiva vai ter 8 jogos à frente do Botafogo. É muito injusto você cobrar uma melhoria de um dia para a noite, mesmo ele tendo um bom elenco que ele tem na mão dele. Só que no Campeonato Brasileiro é isso. Mas, repito, Pedrosa, eu concordo com você hoje é isso. Não consigo botar o Botafogo brigando. Mas o meio da temporada, ela vai ser crucial para muitos clubes. O Botafogo ainda vai ter a Copa do Brasil entrando no calendário dele. Vai. Então, assim, eu acho muito mais fácil hoje, por esse... Focar nas Copas. É, isso aí. E olha que já complicou na Libertadores também, que tá com 3 pontos. Pode classificar? Fernandinho, pode classificar. O Botafogo agora, os 3 jogos que restam, me recorda aí. Um fora, 2 dentro. Um fora e 2 dentro. Menos mal. Dificilmente o futebol premia quem não se planeja. Esse é o fato, gente. Isso é um fato. O que aconteceu no ano passado, desculpa, teve muito planejamento, teve muita coisa certa que o John Textor fez, mas também teve um cadinho de sorte de chegar um treinador que foi um baita treinador que não tinha feito nenhum grande trabalho na carreira dele e chegar 2 jogadores que desequilibraram. Foi o primeiro treinador que eles tentaram na época, né? O Renato Paiva não foi o Então, assim, por exemplo... Eu acho que talvez isso desespere o torcedor, porque esse que é o ponto. O Botafogo fica em último na fase de grupos da Libertadores do ano passado. Isso é uma loucura de lembrar, mas ele fica em último em algum momento da competição. E era um momento que tinha o Thiago, depois foi o Fábio Matias, que ficou de interino, lembram disso? E quando o Arthur chega, já perde para LDU na altitude e todo mundo, meu Deus, que loucura! Mas há um ajuste rápido, com peças até menos poderosas. Mas há um ajuste rápido e depois o John foi alimentando, foi chegando Almada, chegou o Igor, chega Alex Telles. E as coisas. O torcedor talvez se agonia porque tá a cada jogo que olha. Ontem, por exemplo, foi uma atuação muito ruim. Foi um dos piores jogos aí do Botafogo nessa reta aí do Renato. No Botafogo, que teve que trabalhar no Flamengo e também teve que trabalhar no Palmeiras. Você manter a fome dos jogadores de vencer. Porque isso é difícil. Muito. Parece fácil, mas é um trabalho extremamente difícil. É o mais difícil no esporte. Que eu gosto muito do trabalho do Abel Ferreira, porque ele consegue fazer isso no Palmeiras. É verdade. A coisa mais difícil no esporte não é você vencer, você se manter campeão. O Felipe Luiz fala isso também no coletivo. O livro do Bernardinho é um livro muito interessante. O Bernardinho fala muito sobre isso. Tá no ar, depois de derrota do Botafogo, mais uma derrota. A Libertadores tá ficando complicado pro Botafogo, hein? Fluminense empatou fora de casa, mas já vou abrir perguntando o que tá acontecendo com o Botafogo. Papa, o que tá acontecendo com o Botafogo aí? Sem palavras? O silêncio não comete erros. Você avisou, hein, Papa? Ontem eu fiz assim, sabe? Igual essa vinheta da meu irmão. Aí. Não foi falta de aviso aqui, né? Não foi. Olha que a Libertadores esse ano pro Botafogo, ela não vem mais, hein? E a Lady Gaga? E o brasileiro? A Lady Gaga, ela vem, mas a Libertadores não vem. Ela não vem. Não vem. É, cara, que loucura. Coisa, hein? Ó, o torcedor botafoguense vai te responder igual a menina tinha respondido. Olha, o brasileiro, de repente, tem outra coisa que vem. É o que vem? Olha que não tem essa de time que é campeão, não briga por time. Teve um time carioca. Teve um time carioca aí, no ano né? passado fez isso? Mas time grande não cai, né, amigo? Mas é impressionante, mas impressionante como o Botafogo tá querendo passar pelo perrengue que o Fluminense passou no passado. É impressionante, eu fico impressionado com isso. Agora,
Tudo que a gente falou aqui, quando ele, o John Textor, fez questão de dar entrevista aqui, graças a Deus, legal, bacana, aqui no Placar Aberto, só que ele falou, não, temporada começa em abril. E aí, Pedrosa? Temporada começou em abril. E tá castigando o Botafogo. Gente, eu já falei isso aqui. Pra hoje no futebol você dar certo, você tem que ter planejamento. E nem quer dizer que você vai dar certo. Se você colocar na conta do acaso, aí mesmo que você não vai dar certo, amigo. Porque assim, novamente, eu entendo que o John Textor tenha se apoiado no que aconteceu ano passado para achar que a temporada do futebol brasileiro ia ser definida quando ele quisesse, quando ele fizesse as contratações do técnico, quando ele reforçasse na janela do meio do ano. E a verdade é que o preço que ele tá pagando é caro. O Renato Paiva ele já vem pro Botafogo em crise. O Botafogo já estava em crise depois de perder o Campeonato Carioca, depois de perder a Supercopa também, e nem conseguir, quando eu digo isso, se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Nem para Taça Rio o Botafogo foi. Então, assim, o ano começou estranho pro Botafogo. O Botafogo perdeu várias peças importantes. O banco de reservas do Botafogo diminuiu muito de nível. Cara, antigamente, no ano passado, você tinha Júnior Santos, Matheus Martins, Tiquinho Soares, Tietê, Oscar Romero, entre outros jogadores que o Botafogo, Cuiabano também era do banco, Matheus Ponte era do banco, que o Botafogo conseguia no segundo tempo, mesmo que aquele principal time, que era muito bem treinado pelo Arthur Jorge, não conseguisse se desempenhar, o banco respondia. Além do time titular não estar respondendo, o banco não está respondendo. É outro time. E talvez com o técnico falando isso pro torcedor botafoguense, que ele falou isso, aquele time de 2024, ele não existe mais. A galera precisa cair na real e o John Textor também precisa aprender que o futebol brasileiro não começa em abril. Ele não começa em abril. Então assim, tem 8 jogos do Renato Paiva, ele fez um início pior do que todos os últimos técnicos do Botafogo, inclusive. Ele tá com aproveitamento parecido com o do Lúcio Flávio, que a torcida do Botafogo ama, para não dizer ao contrário. Então assim, cara, ontem a gente viu o Botafogo jogando e a gente viu na Libertadores, a gente viu no Campeonato Brasileiro, o Botafogo não consegue fazer mais do que um tempo jogando futebol. E ontem, pior, os dois, nada. A gente não viu absolutamente nada. E pra piorar, a falha do John, um frango na verdade, não posso nem chamar de falha, foi um frango bizarro, mas dentro do que o Botafogo fez no jogo ontem, o frango foi só um detalhe. O Botafogo não conseguiu envolver os Estudiantes em momento algum. O Botafogo teve 2 oportunidades, uma no início do jogo com o Arthur, que ele isola de cabeça, e depois o Savarino que botou a bola na trave. De resto, nada. Não esteve perto de empatar a partida, não esteve perto de controlar o Estudiantes em momento algum. Então, com o material humano que o Botafogo tem, que não é igual aos de 2024, mas que já deveria ter apresentado o melhor futebol, é possível cobrar o Renato Paiva sem esquecer que o John Textor fez com o torcedor do Botafogo nessa temporada não existe. Time que não se planeja não vai ganhar nada. E eu já falei hoje no SBT e vou falar de novo. Campeonato Brasileiro, 8 pontos de distância pro Palmeiras. Esquece, não disputa mais. Eu tô cravando aqui. 23, 24 de abril, o Botafogo não disputa mais o Campeonato Brasileiro e tem que abrir muito o olho na Libertadores, porque vai ter que fazer uma campanha impecável nessa reta final para quem sabe se classificar. Isso porque ainda tem Super Mundial, isso porque ainda tem Copa do Brasil, tá? Então assim, cara, nada do que tá acontecendo agora é surpresa para quem avisou. O John Textor jogou 3 meses fora e a gente tá vendo o reflexo disso. O time piorou, o time perdeu 2 jogadores dos principais, né, Luiz Henrique e Almada, só para dizer o mínimo, fora outros que faziam parte do elenco e eram importantes. O John, que é um goleiro que vinha ajudando muito o Botafogo, um goleiro de alto nível, nem o John tá ajudando, e mais do que isso, na hora que o Botafogo tá precisando daquela pitadinha de sorte, que também acompanhou o time em alguns momentos em 2024, a bola bate no travessão, quase em cima da linha, num lance ali que poderia ter mudado o rumo do jogo, o Botafogo poderia ter empatado o jogo ali, num lance de raça, né, um contra-ataque rápido. Sorte que o Fluminense tá tendo, né? Tá tendo de sobra. O Fluminense tem feito gols no final sorte de sobra, tem tido sorte de sobra. Exatamente. Agora, falar uma coisa, do gol sofrido pelo John, o frango, ele é muito parecido, eu mandei lá no grupo pra vocês verem, o gol que o Bruno, o goleiro Bruno, sofre pro próprio Botafogo. Foi 2009 aquilo? O Flamengo ganhou 2007, 2008, 2009. Ele também chega pro lado, a bola entra do lado dele, né? Não, é igualzinho. Eu não lembrava desse lance, agora você falou. Foi um tricampeonato em cima do Botafogo. O Flamengo foi campeão naquele jogo. O Bruno também, que era um baita de um goleiro, né? Tava numa grande fase também. A bola quicou. Eu não quero... Não é fazer o advogado do John, Eu já sei o que você vai falar. Eu tô entendendo. O John falou disso depois do jogo, né? Ele falou, a bola quicou, pegou um efeito. Mas não pode tomar aqui. Irmão, assiste o lance do Bruno. Não pode.
Eu sei, não cara. pode. Eu sei. Eu entendi o que você tá falando. Eu também entendi o que o nem John rápido falou, a bola mas não tá. tem como. Mas tem a do como. Bruno também, você viu a do Bruno? A do Não, Bruno tava acontece, devagar não também. tem Sabe o que como. é aquilo? Excesso de confiança. Ninguém vai aqui ficar Ele condenando esperou o John, onde a não. bola ia vir, mas não pode esperar. Ele tem que atacar a bola, né? Eu acho que condenar o John Adianta. é maluquice. E na bagunça que foi o Botafogo. O Botafogo não perdeu ontem por causa do John apenas. Não foi só por causa disso. O Botafogo é uma bagunça dentro de campo. O que ele faz com o Savarino? Ele começa com o Patrick de Paula e joga o Savarino lá na ponta, sendo que o Savarino trabalha muito melhor quando ele constrói por dentro. Ele desfez o entrosamento da dupla do Gregory e do Marlon, que eram muito bons no ano passado, e ele tá jogando com o Gregory atrás do Marlon, e o Marlon não consegue ter essa dinâmica. Ele troca as laterais do Botafogo o tempo inteiro. O Igor Jesus não é alimentado. Então, assim, a falha do John, o frango do John, meu amigo, é detalhe na bagunça que vem sendo o Botafogo. Eu nem acho, sinceramente, eu discordo de você. Sobre ontem, eu acho que não foi detalhe, mas entendo. Não é só por isso. O Botafogo não perdeu por causa da falha do John. Ele poderia ter perdido por causa da falha do John, sendo um time mais organizado, mais ofensivo, conseguindo chegar mais, criar mais. A verdade é o seguinte, faltou muita coisa e aconteceu o frangaço do John, que obviamente decretou a derrota do Botafogo. Mas não foi só isso, né? Isso foi uma parte importante da derrota, mas não foi só isso. A Raíza tá com a gente, né? Cadê a Raíza Simplício? Quero saber se a Raíza tem a explicação. Eu não tenho a explicação completa, o Pedrosa tem sempre uma explicação melhor que a minha. Quero saber a tua, Raíza. E aí? Nem sempre. Pois é, Ilan, salve pra você, Pedrosa, Papa, a galera toda que tá acompanhando aí com a gente, né? Mas que situação a do Botafogo, mais uma derrota. Eu acho que até esse jogo contra o Estudiantes, fora de casa, já se imaginava que seria um jogo muito difícil pro Botafogo, né? Dada todas as circunstâncias, encarar times assim de camisa na Argentina nunca é fácil. Então, assim, a situação do Botafogo já se complicava antes mesmo da partida. A escalação surpreendeu. O Renato Paiva fez algumas mudanças, como o Pedrosa falou, colocou o Patrick de Paula, por exemplo, para jogar de meia. E é algo que acaba atrapalhando o Savarino. O Savarino foi um dos melhores jogadores do Botafogo, junto com o Thiago Almada e o Luiz Henrique em 2024. Acho que você não pode fazer esse tipo de mexida que atrapalha um jogador do nível que o Savarino vinha se apresentando com a camisa do Botafogo. Ele claramente não conseguiu engrenar, fazendo essa função, sendo um pouco deslocado ali de posição, e isso também é um fator que complica para o Botafogo. Agora, não é só responsabilidade, obviamente, do Renato Paiva, né? O John Textor precisa, na minha opinião, colocar a cara agora. Não adianta só ele ficar fazendo comentário em rede social. Eu acho que está na hora dele vir aqui para o Brasil, entender aqui de pertinho o que está acontecendo com o Botafogo, que pode ser ajustado, porque, gente, a situação do Botafogo ela é uma situação muito complicada, ela é uma panela de pressão, né? Isso é fato, os torcedores já não queriam o Renato Paiva, e agora, então, não tem a menor paciência, já pedem a saída do Renato Paiva. Teve um episódio com ele lá no Bahia, que até a saída dele foi muito por conta disso também, que os torcedores do Bahia começaram a chamar ele de burro, e eu tô vendo os torcedores do Botafogo se organizando para xingarem o Renato Paiva de burro para ver se ele sai do Botafogo, nível que realmente chegou, né? Então, assim, o jogo ontem foi um jogo em que expôs essa fragilidade do Botafogo, essa falta de trabalho do Botafogo, um time espaçado, um time que tem muita dificuldade, o time que teve muita dificuldade para sair da pressão do Estudiantes. No início do jogo ali o Botafogo até começou bem, teve uma oportunidade, mas foi, sei lá, uns 10 minutos de jogo só. Depois, o Estudiantes tomou conta do jogo e o Botafogo não conseguia encontrar soluções dentro de campo. Inclusive, teve menor posse de bola, teve muito menos controle. Eu acho que foi realmente feio. Poderia até ter empatado com aquela bola na trave, mas o resultado justo seria a vitória do Estudiantes e poderia até ter vencido por mais o Estudiantes, tá? Foi frangaço ou não foi, Raíza? Não, foi um frango absurdo. Nem o treinador do Estudiantes esperava que aconteceu. Não sei se vocês viram a imagem, mas ele ficou bolado com o chute. E o barulho do estádio na hora do gol. Esquece, é um susto. É uma vibração com susto, né? No estádio. O Elan, o treinador ficou irritado no primeiro momento com a finalização fraca
Na cabeça dele, o John já tinha defendido e o jogador dele tinha finalizado mal. E aí, do nada, ele percebe que foi gol. Assim, é surreal essa imagem do treinador. Então, realmente, foi um frango muito feio do John, que depois, em outro lance... Você lembra, Raíza, desse gol do Bruno que eu falei? Lembro. Depois o John chegou a fazer uma defesaça, se não me engano, numa cabeçada do jogador do Estudiantes, né? Salvou também. O John é um excelente goleiro. Falhas acontecem. Aconteceu num momento em que as coisas no Botafogo estão muito ruins, e aí tem uma outra dimensão também. Mas eu acho que tá na hora, Ilan, do John Textor pegar o avião, ó, vir aqui para o Brasil e dar as caras aí pro torcedor do Botafogo. E teve um protesto, né, da torcida do Lyon hoje, até citaram o Botafogo, mas um protesto da torcida do Lyon contra o John Textor, Ilan. Eu vi esse negócio. Tá começando a ficar meio esquisito pro John Textor, né? A torcida do Lyon reclamando, né, da gestão dele, enfim, a coisa não tá muito bem parada também no Botafogo. Já tem gente especulando quem pode ser o próximo treinador. Será que ele vai aguentar com o Renato Paiva até junho? Essa é a questão. Cadê a classificação do grupo do Botafogo? Porque deu uma complicada, né? Tá meio esquisito. Quantos treinadores o Textor demitiu? Bruno Lage. Bom, o Luiz Castro foi embora, né? Ele não foi demitido. O Lage entregou o cargo. Luiz Castro pediu as contas, Lage entregou o cargo, Lúcio Flávio foi demitido. Eu acho que o Renato Paiva não... Thiago Nunes não consegue. Junho, né, o Papa? O Renato Paiva não consegue. Thiago Nunes foi demitido também. Já entrou na fritura. Eu falei isso já algumas vezes aqui. Treinador, quando entra na fritura, ele já tá queimado. A gente falou isso do Carille também. A questão não é se vai ser demitido, é quando vai ser. Mas o Carille deu uma respiradinha, né? De leve, agora já entrou de novo no óleo quente. É quando? Cadê o Botafogo ali? Tá, ali o grupo do Botafogo ali, o grupo A. Amplia aqui pra mim, pra gente dar uma olhadinha nesse grupo A aqui, ó. Tem Universidade de Chile, né? Laú, que já ganhou do Botafogo. Estudiantes é o segundo, a Laú tem 7, Estudiantes tem 6, Botafogo tem 3, tá, gente? E o Carabobo tem 1. O Botafogo só venceu o Carabobo no Rio, com mais dificuldade do que era esperado, e é o próximo adversário do Botafogo na Venezuela. Mas aí o Botafogo fecha com 2 jogos em casa. Mas a questão é o seguinte, papo, se perder do Carabobo na Venezuela, tchau. Pode ganhar os 2 jogos em casa de 15-0. Não pode perder do Carabobo na Venezuela, não, né? E não são tão bobos assim, não. O cara é bobo, mas não é tanto assim, não. Se empatar também, tá? Empatar fica ruim, né? Que ele chegaria a 10 contra a Laú. Ele sofreu empate, mas abriu o placar contra a Laú. Tava 1-0 o Carabobo. Foi 2-1, Se eles empatarem com o Carabobo lá, eles podem chegar a 10. Eu não sei se nesse grupo classifica com 10. Mas 10 é uma pontuação que muitas vezes classifica, na maioria das vezes, inclusive, mas não é garantia de nada. 11 é o número mágico, né? Em geral, na Libertadores, é raríssimo não classificar com 11, acho que já aconteceu, mas é número mágico. 10 é uma possibilidade grande. Então, o Botafogo, empatando com o Carabobo, tem uma chance boa, ganhando os últimos 2 jogos no Maracanã, no Newton Santos. Se perder, bye. Perder só pode chegar a 9, e eu acho que nesse grupo ele não classifica com 9 de jeito nenhum. Estudiantes já tem 6 e o Universidade de Chile tem 7. Com 3 jogos, esquece. 9 pontos, esquece. E 10 eu acho que também não rola não, hein? Eu acho que com 10 não rola não. Com 3 jogos por fazer ainda, o Estudiantes não passa de 10? O Universidade de Chile não vai passar de 10? Enfim, o que vocês acham aí? Entra o Botafogo? Muito delicado. Ficou ruim pro Botafogo. Se a gente for imaginar que o Botafogo vai ganhar... O jogo chave é esse com o Carabobo, né? O jogo chave. Vamos lá, vamos fazer uma projeção otimista aqui. Que o Botafogo vença os seus 2 jogos em casa... Vai a 6 pontos, consegue, contra os seus adversários diretos, Laú e Estudiantes, tirar algum ponto, vai a 9. É o jogo contra o Carabobo que vai decidir a situação, cara. Para ser muito honesto, porque foi o que você falou. Se o Botafogo não conseguir, pelo menos não perder pro Carabobo, o Botafogo tá fora. Tchau, tá fora. O Botafogo tá fora. Se não pontuar, tá fora. E tá fora, assim, é fato. E se pontuar, não sei se entra, né? Se fizer só um pontinho, não sei. E assim, jogando a bola que jogou, inclusive no seu jogo em casa, contra o Carabobo, cara, não vai vencer o Estudiantes, não vai vencer a Laú. O ponto é esse, o ponto não é nem a tabela, é o desempenho que o Botafogo vem apresentando. Fala, né? Exato, é o desempenho, é o que o Botafogo está apresentando dentro de campo. É muito pobre para pensar que o Botafogo, no momento de decisão, principalmente contra Estudiantes, que é um time argentino, catimbeiro, Laú também é uma equipe muito tradicional aqui no futebol sul-americano, vai conseguir vencer esses jogos em casa.
Tem que dar resposta, cara. É por isso que eu falo. Dá pra cobrar do Texor, porque ele fez um planejamento terrível. Dá pra cobrar dos atletas também, porque os atletas não estão conseguindo fazer, digamos assim, o que talvez o técnico pede. Os atletas não estão conseguindo executar isso. Mas não dá pra não cobrar do treinador também, porque ele precisa demonstrar um pouco mais de organização. Foram 8 jogos já. Ele também teve um mês de treinamentos. Quando ele chegou, o Botafogo já estava eliminado do Campeonato Carioca. O Botafogo precisa apresentar um pouco mais de organização. Por mais que eu repita, esse time não é nada comparado aos de 2024. É uma equipe bem inferior se a gente for olhar elenco e tudo mais. Então vamos lá, classifica ou não classifica o Botafogo? Eu acho difícil. Hoje eu acho difícil. Jogando a bola que tá jogando, pra mim o Botafogo não classifica. Papa vai classificar o Botafogo? O Botafogo classifica pra Sul-Americana. E o Flamengo vou perguntar já. Raíza, Botafogo classifica não? Flamengo classifica. Pera aí, Botafogo classifica, Raíza? Cara, eu acho que classifica no sufoco, muito sufoco, porque eu acho que esses 2 jogos em casa, né? O Botafogo pega o Universidade em casa e o Estudiantes em casa. Mas tem o Carabobo fora, e acho o Carabobo um time fraco, bem fraco, tá? E acho que o Botafogo consegue ganhar do Carabobo na Venezuela. Eu acho que vai conseguir, sim, no sufoco, mas eu ainda acho que o Botafogo classifica. Vou dar minha opinião. Eu acho também que o Botafogo classifica. Eu acho que o Botafogo vai ganhar os 3 jogos. Acho que vai ganhar do Carabobo e vai ganhar depois seus 2 jogos em casa, na pressão, no sufoco, sangrando, né? Passando mais apertado do que deveria como campeão da Libertadores, mas eu acho que ainda passa sim. Mas tá muito arriscado. Eu acho que se empatar qualquer um dos 3 jogos, já provavelmente não chega às oitavas de final. Então, pessoal, ficamos por aqui, tá? Antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, vários valores, mas com 3 e com 5 reais, valores simbólicos. Você já ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um ótimo trabalho todos os dias para vocês, tá? Aqui em cima tem Live Pix, você escaneia o QR Code, manda mensagem de texto ou de áudio pra gente, né? Nós temos ali em cima o Pix do canal, que você pode enviar aí qualquer valor que ajuda muito o canal. É o rafaguense10@gmail.com e também o nosso e-mail de contato, mandando uma mensagem por lá. A gente pode fazer uma parceria, fechar um contrato aí de divulgação aqui no canal, um merchan, um jabá, e você vira um parceiro do canal. Assim como virou a Frésia Corretora de Seguros, que é um seguro residencial, automotivo, seguro celular, seguro viagem. É com a Frésia que você pode fazer. É uma empresa gabaritada no mercado, de confiança, que você pode estar numa viagem internacional, você vai ligar para a Frésia, vai ter atendimento 24 horas, global em português. Então você vai ter aí alguém para resolver seu pepino de bagagem extraviada, uma emergência médica, com esse atendente resolvendo tudo para você, e você podendo relaxar sem se preocupar com o pepino na sua viagem, tranquilão, curtindo ela à vontade. Então, nesse link aqui embaixo você pode ajudar o canal fazendo a cotação por lá e fechando por lá. Então, é isso, pessoal. Fico por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.